E se aquilo que você chama de cura for apenas outra máscara do sofrimento? E se o silêncio que resta depois do grito do narcisista não for vazio, mas um campo invisível onde sua alma ainda sangra sem que perceba? Carl Jung dizia que a psique fala em símbolos, e talvez você esteja cercado por sinais que parecem coincidência, mas que são, na verdade, etapas ocultas de uma travessia que poucos ousam completar. O que acontece quando o empático descobre que sua dor não é apenas pessoal, mas um reflexo de algo arquetípico, maior que ele mesmo? Há quem acredite que o fim do abuso é o ponto de libertação. Mas Jung nos advertiria: o inconsciente nunca solta o que não foi integrado. O empático que sobreviveu ao narcisista não apenas carrega cicatrizes, ele atravessa metamorfoses que confundem identidade e destino. Como reconhecer se você está vivendo a transição ou se ainda é prisioneiro de uma sombra que fala através de você? A resposta não é clara, mas o enigma pulsa a cada escolha, a cada silêncio, a cada olhar que você devolve ao mundo. Imagine um teatro interno onde persona e sombra disputam o palco. O empático acredita que venceu porque saiu da relação. Mas será que realmente saiu ou apenas mudou o cenário enquanto o drama continua? Jung diria que os papéis se repetem até que a consciência decida quebrar o padrão. Mas como quebrar o que ainda não foi visto? E como ver o que está enterrado nas camadas mais profundas da psique? Você sente esse chamado como uma vibração que não cessa, como uma ferida que não cicatriza porque ainda guarda um segredo. Talvez cada lágrima represente mais que dor, seja uma chave simbólica. Talvez cada silêncio represente mais que ausência, seja um rito de passagem. As fases que aguardam o empático após o abuso não são lineares nem fáceis de nomear. Elas se escondem atrás de metáforas oníricas, como se fossem sonhos que insistem em retornar até que sejam decifrados. E aqui surge a pergunta que arde: até onde você está disposto a ir para compreender aquilo que a maioria prefere esquecer? Não espere que estas revelações tragam conforto imediato. O caminho que Jung abre diante de nós não é feito de certezas, mas de espelhos quebrados que refletem imagens fragmentadas de quem você é e de quem pode se tornar. O empático não sai intacto da guerra psíquica com o narcisista. Ele é remodelado, muitas vezes contra a própria vontade. Há um ponto final, ou apenas novos inícios disfarçados de encerramento? As 5 fases finais não são um manual, mas um mapa cifrado. E é exatamente isso que você começará a decifrar agora. Há um silêncio que não é ausência de som, mas um eco constante de tudo o que foi vivido. O empático que sobrevive ao narcisista não caminha simplesmente para fora da relação. Ele carrega consigo um peso invisível, um sussurro que o acompanha nos corredores da mente. É como se cada passo fosse seguido por uma sombra que insiste em lembrá-lo de que a liberdade nunca é imediata, mas uma lenta desconstrução do que antes parecia amor. Carl Jung nos lembra que o inconsciente não esquece, apenas se reorganiza. E é nesse espaço de reconfiguração que algo inquietante começa a nascer. O que significa olhar no espelho e não reconhecer mais a própria expressão? O que resta de si quando o reflexo ainda carrega os gestos e as marcas do abusador? Jung falava de arquétipos que se infiltram na vida como mitos pessoais, e o narcisista é o mito do predador que devora a essência do outro. Mas e quando o devorado desperta e descobre que parte dele mesmo aprendeu a dialogar com esse predador? A dúvida corrói. Será que a cura é possível ou apenas uma nova máscara mais sofisticada, mais perigosa? Cada lembrança se transforma em um enigma. A dor não vem apenas do que aconteceu, mas do que continua acontecendo na memória, nos sonhos, nos lapsos de presença. O empático sente que já não é o mesmo, mas não consegue ainda definir o que se tornou. É como atravessar um corredor interminável, onde cada porta abre não para a saída, mas para mais um fragmento do passado. E nesse labirinto, a única bússola é a sensação inquietante de que há algo que precisa ser decifrado antes que o tempo se esgote. Talvez seja por isso que muitos confundem sobrevivência com cura.
O empático respira, trabalha, sorri, mas por dentro carrega a sensação de que está encenando um papel que não lhe pertence. Jung dizia que aquilo que negamos em nós se torna destino, e o empático, se não reconhecer a sombra herdada do narcisista, acabará se perdendo em repetições disfarçadas. Será que você já percebeu isso em si? Que aquilo que jurou nunca mais aceitar já começa a rondar novamente a sua vida? Há um ponto onde a fragilidade se mistura com a força. O empático sente medo, mas também uma estranha clareza. A dor o transformou em alguém que enxerga além das aparências. Só que essa visão não é leve, é pesada como carregar um segredo que ninguém mais percebe. O mundo continua como sempre, mas dentro dele há um abismo que insiste em se abrir. É nesse espaço que a primeira das fases finais começa a se manifestar, não como um alívio, mas como um choque silencioso que o obriga a se perguntar: quem eu sou agora, depois de tudo? O empático desperta de madrugada, sem motivo aparente, com o coração acelerado e a respiração curta. Mas não é apenas insônia, é como se o corpo guardasse um segredo que a mente ainda não ousou encarar. Jung dizia que os sintomas são vozes da alma, e talvez esse descompasso seja apenas a psique tentando gritar por dentro o que nunca pôde ser dito em voz alta. Como se o corpo se lembrasse de algo que o consciente insiste em negar. É nesse estado que os sonhos ganham intensidade. Imagens fragmentadas, símbolos estranhos, figuras que surgem e desaparecem no escuro do inconsciente. O empático começa a perceber que esses sonhos não são aleatórios, mas ecos de um processo mais profundo, como se o próprio inconsciente estivesse preparando-o para atravessar o próximo limiar. E, no entanto, quanto mais claros os símbolos se tornam, mais pesada fica a sensação de que algo terrível ainda habita dentro dele. A mente busca explicações, mas nenhuma parece suficiente. Amigos dizem que o tempo cura, especialistas sugerem que a vida segue, mas o empático sabe que isso não basta, porque dentro dele há uma guerra silenciosa, uma luta entre a necessidade de esquecer e a urgência de compreender. É como carregar duas vozes em conflito, uma pedindo silêncio, a outra implorando por revelação. Qual delas deve ser ouvida? E é nesse ponto que surge o paradoxo. Quanto mais o empático tenta se afastar do passado, mais ele se vê repetindo padrões que acreditava ter quebrado. Pequenos gestos, reações automáticas, escolhas aparentemente inofensivas revelam que a sombra do narcisista ainda respira dentro dele. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Será que não é isso que está acontecendo agora? Será que o destino que tanto se teme já está escrito nas próprias sombras não integradas? A percepção desse ciclo provoca uma dor quase insuportável, mas também uma centelha de lucidez. O empático começa a perceber que a cura não está em apagar, mas em decifrar. Não se trata de fugir da sombra, mas de reconhecê-la como parte de si, sem confundir aceitação com rendição. Essa distinção é tênue, quase imperceptível, mas crucial. É o momento em que o empático percebe que precisa atravessar o abismo, não para vencê-lo, mas para descobrir quem se torna ao atravessá-lo. A cada passo, o empático descobre que não é apenas um sobrevivente, mas também um portador de cicatrizes invisíveis que moldam sua maneira de existir. Ele olha ao redor e percebe que as pessoas enxergam apenas a superfície. Alguém que saiu de uma relação tóxica, alguém que se libertou, mas o que ninguém vê é o peso que ainda permanece. Uma densidade psíquica que o acompanha como se fosse uma sombra viva. Jung nos lembrava que a sombra não desaparece quando tentamos escondê-la. Ao contrário, ela cresce, alimentando-se do silêncio e da repressão. E talvez seja exatamente isso que mantém o empático acordado à noite, ouvindo o eco de vozes que não quer mais ouvir. É nesse ponto que começa a se revelar a segunda camada da jornada, a sensação de que algo foi roubado para sempre. Não apenas o tempo, não apenas a energia, mas a própria confiança em si mesmo. O empático descobre que não é mais capaz de acreditar na própria percepção, porque tantas vezes foi levado a duvidar do que sentia, do que pensava, do que via.
Esse é o legado mais cruel do narcisista, não apenas a dor, mas a confusão. Uma confusão que se infiltra na psique como uma névoa espessa, impedindo que a clareza se estabeleça. E nesse nevoeiro, cada decisão parece perigosa, cada gesto carrega o risco de ser mais uma armadilha. No entanto, essa mesma dor abre um portal inesperado. Quando o empático se dá conta de que sua visão do mundo foi despedaçada, ele também descobre que pode reconstruí-la. Mas reconstruir exige coragem, porque significa olhar diretamente para aquilo que sempre quis evitar, as próprias feridas. Jung diria que o inconsciente nos apresenta exatamente aquilo que mais tentamos esconder, porque só ali reside a chance de integração. O empático sente o chamado, ou encara as próprias ruínas, ou seguirá vivendo em uma prisão invisível, construída pela mão do narcisista, mas mantida pela sua própria negação. E então surgem memórias que pareciam apagadas, pequenos detalhes, frases ditas em momentos de vulnerabilidade, olhares que congelaram o coração. Essas memórias retornam como fantasmas, mas não para assombrar, para cobrar reconhecimento. Porque sem esse reconhecimento, o empático não pode atravessar a próxima fase. O passado não quer ser esquecido, ele quer ser compreendido. E essa compreensão não vem de uma lógica simples, mas de mergulhar nos símbolos, nas imagens internas, nos sonhos que revelam a verdade por trás da dor. Há um instante em que a resistência quebra. O empático percebe que fugir é inútil, que não há como se esconder daquilo que já faz parte de si. A única saída é mergulhar. E esse mergulho não é suave, é um colapso, é a sensação de perder tudo mais uma vez, mas agora de forma consciente. É abrir mão da ilusão de controle e aceitar que a travessia só pode acontecer quando se caminha pelo centro da dor, não pelas margens. E nesse ponto, o empático descobre a ambivalência. Aquilo que parecia ser o fim é, na verdade, a porta para algo radicalmente novo. Esse é o paradoxo da transformação. O empático, ao sentir-se mais frágil do que nunca, descobre um núcleo de força que nunca imaginou possuir. Uma força que não nasce da resistência, mas da entrega. Uma força que não se manifesta na luta contra o narcisista, mas na coragem de enfrentar os próprios fantasmas. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas trazendo a consciência para as trevas. E é exatamente isso que começa a acontecer. A escuridão deixa de ser apenas inimiga, tornando-se também a fonte de revelações inesperadas. Mas esse despertar não vem sem preço. Ele traz consigo uma solidão profunda, porque poucos conseguem compreender o que significa atravessar uma experiência tão devastadora. Amigos podem oferecer palavras de consolo, familiares podem sugerir que é hora de seguir em frente, mas o empático sabe que esse processo não se resolve com frases prontas. É um caminho solitário, quase iniciático, onde cada passo é dado entre dúvidas e silêncios. E é justamente nesse vazio que a psique começa a reorganizar-se, trazendo à tona símbolos que anunciam o nascimento de uma nova identidade. Esse nascimento, porém, é doloroso. Não é o renascer suave de um amanhecer tranquilo, mas a violência de uma tempestade que destrói para reconstruir. O empático sente como se estivesse sendo despedaçado novamente, mas desta vez não por mãos externas, e sim pelo próprio inconsciente que exige uma reintegração radical. É um processo alquímico. A velha forma precisa se dissolver para que algo novo possa emergir. Jung comparava isso à obra alquímica do Nigredo, a fase da escuridão total, onde tudo parece perdido, mas na verdade está sendo preparado para a transmutação. E nesse caos, algo começa a mudar. O empático percebe que a dor já não tem o mesmo poder de antes. Ela ainda existe, ainda corta fundo, mas agora é acompanhada por uma chama de lucidez.
como se a consciência estivesse se abrindo para algo maior, algo que transcende a simples história de vítima e agressor. Ele começa a perceber que a jornada não é apenas pessoal, mas arquetípica, que em sua dor se refletem dores ancestrais, padrões coletivos, dramas que se repetem em milhares de vidas. E esse reconhecimento traz não apenas peso, mas também um estranho alívio. O alívio de perceber que não está sozinho na escuridão. E é nesse ponto, no limiar entre a destruição e a possibilidade, que o empático sente a aproximação de algo maior. As fases finais que Jung nos ajudaria a decifrar. Elas não são simples estágios, mas movimentos internos que se entrelaçam como ondas, conduzindo a psique por caminhos que parecem sem volta. E o mais perturbador é perceber que cada fase não o afasta da dor, mas o aprofunda nela, até que, de repente, a dor mesma se revela como a porta para a liberdade. O silêncio que antes parecia vazio, agora começa a ganhar um som próprio, como um zumbido que vibra entre o peito e a mente. O empático descobre que não é apenas a ausência do outro que dói, mas a ausência de si mesmo. Durante tanto tempo, sua identidade foi moldada para atender às demandas de um narcisista que sugava cada gota de energia, que apagava cada vestígio de autonomia, que distorcia cada percepção até que ele mesmo duvidasse de sua sanidade. E agora, quando o eco dessa voz se cala, resta apenas a pergunta: quem sou eu sem esse espelho distorcido? Jung dizia que a individuação começa quando nos separamos das projeções. Mas como se separar de algo que foi costurado tão fundo dentro da alma? Esse vazio é perigoso, porque pode se transformar em armadilha. O empático sente a tentação de preencher a ausência com qualquer coisa. Outro relacionamento, outra obsessão, outro papel que o distraia da dor. Mas essa pressa é traiçoeira. Cada passo em direção a um preenchimento imediato é, na verdade, um retorno disfarçado à prisão. O inconsciente exige paciência, exige o enfrentamento daquilo que dói, sem atalhos. E nesse confronto, o empático percebe que precisa aprender a habitar o próprio silêncio, sem buscar refúgio nas vozes externas. Essa é talvez a batalha mais difícil. Não fugir de si. É nesse ponto que os sonhos se intensificam. Símbolos arquetípicos surgem com força, como animais selvagens, casas abandonadas, oceanos sem fim. O empático percebe que cada imagem é uma mensagem, um convite para decifrar a linguagem oculta da psique. Jung diria que os sonhos são a ponte entre consciente e inconsciente, e que ignorá-los é perder o mapa do tesouro escondido dentro da dor. O empático começa a escutar, a escrever, a observar. E lentamente as peças começam a se alinhar, revelando que as fases finais não são lineares, mas circulares. Cada revelação abre espaço para outra. Cada resposta traz uma nova pergunta. Mas o processo é cruel, porque exige olhar para o lado obscuro da empatia. O empático sempre se viu como aquele que sente mais, que compreende mais, que dá mais. Mas Jung advertiria: toda virtude carrega sua sombra. E a sombra da empatia é a anulação de si mesmo, o vício em salvar o outro, a incapacidade de colocar limites. Reconhecer isso é como olhar no espelho e ver não apenas a vítima, mas também o cúmplice. Essa revelação pesa como uma sentença, mas também abre a porta para a liberdade, porque só ao reconhecer sua própria participação silenciosa, o empático pode quebrar o ciclo. É nessa desconstrução que surge um sentimento inesperado: a raiva. Uma raiva que foi reprimida durante anos, sufocada sob a máscara da compreensão, do perdão, da bondade incondicional. Agora, ela irrompe como um vulcão, queimando tudo que encontra pelo caminho. Essa raiva assusta, porque contradiz a imagem do empático como ser pacífico e amoroso. Mas Jung diria que negar a raiva é negar parte essencial da alma. Essa energia, quando reconhecida, deixa de ser destrutiva e torna-se combustível para a transformação. A raiva, pela primeira vez, não é contra o outro, é a favor de si mesmo. E aqui nasce algo novo, um fio de autoafirmação, ainda frágil, ainda tremendo, mas real. O empático percebe que pode existir sem pedir permissão, que pode sentir sem se desculpar,
que pode dizer não sem carregar culpa. É como se uma chama fosse reacendida dentro de um corpo antes apagado. Mas junto com essa chama vem também o medo. Medo de perder pessoas, medo de ser rejeitado, medo de ser visto como egoísta. Esse conflito é inevitável, porque a psique precisa se reorganizar em torno de um novo centro. E nesse processo, tudo que não é autêntico desmorona. Esse desmoronar dói, porque implica em despedidas. O empático começa a perceber que não apenas o narcisista, mas muitos outros ao redor se alimentavam de sua fragilidade. Amizades que pareciam verdadeiras revelam-se unilaterais. Vínculos familiares mostram-se baseados em manipulação. Laços afetivos demonstram ser apenas trocas de energia desequilibradas. E a cada despedida, a sensação de solidão cresce. Mas Jung dizia que a individuação é, em essência, uma jornada solitária. A travessia exige desapego radical, exige coragem para ficar sozinho até que uma nova configuração surja. E no coração dessa solidão, algo extraordinário acontece. O empático começa a se encontrar com partes de si que estavam enterradas há muito tempo. Desejos antigos, talentos esquecidos, vozes internas que foram caladas em nome de agradar o outro. É como desenterrar tesouros escondidos embaixo das ruínas do abuso. Essas partes começam a se recompor, formando um mosaico mais verdadeiro, mais íntegro, mais profundo. O empático descobre que sua identidade não é uma construção externa, mas um mistério interno a ser revelado. Nesse ponto, as fases finais se mostram não como simples superação, mas como renascimento. Não há retorno ao que era antes, porque o antes foi destruído. Há, sim, a criação de algo inédito, um ser humano que atravessou o fogo, que desceu ao inferno da psique e voltou com fragmentos de ouro. Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se aquilo que se é. Mas esse ser novo carrega marcas, carrega memórias, carrega uma cicatriz que nunca desaparece. A diferença é que agora essa cicatriz não é vergonha, mas símbolo, e assim a espiral se fecha para abrir outra. O empático compreende que o abuso foi uma ferida, mas também um chamado, não para glorificar o sofrimento, mas para reconhecer que dentro da dor há uma chave de transformação. As 5 fases finais não são apenas etapas de cura, mas portais de iniciação. E cada portal exige coragem, exige entrega, exige o mergulho em si mesmo. A pergunta que resta não é se é possível atravessar, mas se você está disposto a não voltar atrás. O tempo passa, mas dentro do empático, a sensação é de que o relógio segue quebrado, repetindo sempre os mesmos segundos. Há dias em que ele acredita estar avançando, mas basta um cheiro, uma frase, um olhar para que tudo volte com força avassaladora. Isso não é regressão, é memória corporal. Jung lembrava que o inconsciente não se limita à mente. Ele habita músculos, pulsações, gestos involuntários. O empático descobre que carrega a história não apenas do pensamento, mas na carne. E é por isso que a cura não acontece na velocidade da mente, mas na cadência mais lenta e misteriosa do corpo. Essa descoberta é dolorosa, porque mostra que não basta decidir esquecer. A psique exige integração, não negação. E nesse processo, o empático percebe que cada gatilho que o assombra é também uma oportunidade de decifrar um símbolo. O medo que paralisa, a tristeza que corrói, a ansiedade que aperta, todos são vozes tentando dizer algo que ainda não foi ouvido. A questão não é como silenciá-las, mas como escutá-las sem se perder. Será que você já tentou ouvir sua dor sem julgá-la, apenas como se fosse um oráculo? E quando essa escuta se aprofunda, um fenômeno estranho acontece. O empático começa a enxergar padrões repetidos em sua própria vida. Relações diferentes, rostos diferentes, mas dinâmicas idênticas. É como se a sombra do narcisista estivesse presente muito antes do último relacionamento. Jung diria que o inconsciente coletivo nos prende em mitos que se repetem até que sejam decifrados.
o empático percebe que não foi azar nem coincidência, foi destino inconsciente. E esse destino pode ser reescrito apenas pela consciência, nunca pelo esquecimento. Esse despertar não traz apenas dor, mas também indignação. Uma raiva antiga se agita como um animal enjaulado, pedindo para ser liberada. Pela primeira vez, o empático ousa se perguntar: por que aceitei tanto? Por que permaneci tanto tempo em silêncio? Por que não vi o que estava diante de mim? Essas perguntas queimam, mas também iluminam, porque em cada resposta há a chance de quebrar o feitiço da repetição. E talvez seja essa a verdadeira alquimia: transformar a raiva em clareza, o ressentimento em direção, a ferida em aprendizado. Mas nada disso acontece sem risco. Ao reconhecer sua raiva, o empático também flerta com a tentação da vingança, com o desejo de devolver ao outro o mesmo veneno que recebeu. É nesse ponto que a psique precisa de equilíbrio. Jung falava da integração dos opostos. A fúria não deve ser reprimida, mas também não deve dominar. É como lidar com fogo. Se sufocado, apaga, se descontrolado, destrói. Mas quando reconhecido e direcionado, aquece, ilumina, protege. E talvez seja exatamente esse o momento em que o empático começa a sentir que pode usar sua dor como força, em vez de prisão. Esse uso da dor como força, porém, não é imediato. É um aprendizado árduo, feito de tentativas, quedas e recomeços. O empático percebe que cada vez que recusa um convite para repetir o padrão, está fortalecendo um músculo interno. Cada vez que coloca um limite, ainda que tremendo, está reconstruindo as próprias bordas. Cada vez que diz não, mesmo que com medo, está afirmando sua existência. Essas pequenas vitórias parecem invisíveis para o mundo, mas dentro da psique elas são gigantes, porque representam o nascimento de uma nova identidade. E é nessa nova identidade que surge um paradoxo doloroso: a percepção de que o abuso não apenas destruiu, mas também revelou. Revelou fragilidades escondidas, feridas antigas, lacunas que sempre estiveram ali. O narcisista foi o catalisador, mas não a origem. Essa revelação é difícil de aceitar, porque tira o conforto da culpa unilateral, mas também é libertadora, porque devolve ao empático a responsabilidade pela própria jornada. A cura já não depende do que o outro fez ou deixou de fazer, mas da forma como ele mesmo decide lidar com o que foi revelado. Nesse ponto, o empático começa a se aproximar de algo maior do que a simples sobrevivência, a possibilidade de individuação. Ele entende que não se trata apenas de superar um relacionamento, mas de atravessar uma iniciação psicológica que o transforma em alguém novo. Não alguém perfeito, mas alguém mais inteiro, capaz de habitar a própria sombra sem medo. É nesse ponto que a dor se transforma em portal, e o portal em caminho. Mas esse caminho não é reto, não é curto, não é leve. É uma travessia feita de camadas, como se cada passo revelasse outra verdade oculta sob o chão que parecia firme. E quanto mais fundo vai, mais o empático descobre que não está sozinho, porque em sua jornada ecoam as jornadas de milhares de outros que também enfrentaram o mesmo predador psíquico, o mesmo labirinto de sombras, a mesma sensação de perda de si. Jung dizia que o sofrimento individual é sempre parte de uma dor coletiva, de um mito humano que se repete em todos os tempos. Reconhecer isso é perceber que a travessia pessoal é também uma contribuição para o inconsciente coletivo. Cada vez que alguém integra sua sombra, o mundo inteiro se torna um pouco mais consciente. E é nesse ponto da espiral que o empático sente algo inesperado, um vislumbre de sentido. Não é o fim, não é a cura total, não é a resposta final, mas é como um sopro de ar fresco depois de um mergulho longo demais. Um indício de que existe algo além da dor, algo que ainda não pode ser nomeado, mas que já se deixa pressentir. E é esse pressentimento que o impulsiona a continuar, porque ele percebe que, se chegou até aqui, não foi para voltar atrás. Foi para atravessar o fogo até o fim. O empático percebe que a vida cotidiana já não é apenas rotina, tornou-se campo de batalha. Cada interação simples, um olhar atravessado, uma palavra mal colocada,
uma lembrança repentina, pode acionar nele uma tormenta interna. Mas o que antes era apenas dor começa a se revelar como bússola. Jung dizia que aquilo que mais nos incomoda é, na verdade, a porta para nossa transformação. Então, o empático começa a perceber: a ferida não é um erro, é um chamado. O incômodo não é punição, é direção. E nesse reconhecimento, cada abalo se transforma em sinal. Mas decifrar esses sinais exige coragem quase sobre-humana, porque eles não falam em linguagem direta, mas em símbolos que atravessam sonhos, sincronicidades, pressentimentos. De repente, o empático nota que tudo ao seu redor parece carregar uma mensagem velada. Um livro que cai da estante, uma música que toca sem aviso, uma conversa ouvida ao acaso. Jung chamava isso de sincronicidade, e talvez seja justamente esse o modo como o inconsciente coletivo sussurra. O empático, que sempre sentiu demais, agora descobre que esse sentir é também uma antena para verdades que não cabem em palavras. É nesse terreno sutil que a psique começa a reconstruir-se. Mas reconstrução não significa apagar ruínas, significa aprender a caminhar sobre elas. O empático passa a entender que jamais voltará a ser quem era, e isso, em vez de ser apenas perda, se torna possibilidade. Porque quem ele era antes estava incompleto, estava vulnerável às manipulações, estava preso a padrões invisíveis. Agora, quebrado, ele tem a chance de se refazer de modo mais verdadeiro. Mas essa possibilidade traz uma dor aguda, a dor de admitir que a antiga versão de si morreu. E o luto não é apenas pelo outro, mas por si mesmo. Esse luto é um processo sombrio. O empático sente falta até daquilo que o feriu, porque a dor também era familiar, previsível, conhecida. O vazio do novo assusta mais do que a dor do velho. E nesse paradoxo, ele se vê tentado a retornar, a buscar no mesmo lugar o que acredita que perdeu. Mas Jung nos alertaria: o inconsciente não perdoa repetições. Se o ciclo se repete, é porque a lição ainda não foi aprendida. Cada retorno não é alívio, mas mergulho mais fundo no abismo. E o empático precisa escolher: continuar no labirinto ou aceitar a travessia sem volta. Nesse dilema, a solidão se intensifica. Porque não há mapas prontos, não há garantias, não há fórmulas. O empático olha ao redor e sente que ninguém compreende o que se passa em seu interior. E talvez seja verdade, porque essa jornada não é comum, é iniciática. É como atravessar um deserto onde não existem guias, apenas sinais misteriosos, como estrelas no céu que indicam a direção. A pergunta que martela é: até onde aguento ir sozinho? E a resposta ecoa de dentro: até onde for preciso. E assim, cada passo se torna uma espécie de rito, não mais um gesto banal, mas uma confirmação de existência. Comer, dormir, falar, trabalhar, tudo adquire uma densidade diferente, como se a vida tivesse deixado de ser automática. O empático começa a perceber que sua dor o obriga a estar presente, e essa presença é tão nova que chega a ser insuportável. Mas também é nesse estado que ele toca algo sagrado, a sensação de estar vivo, mesmo no meio da destruição. Jung diria que é justamente aí que nasce a individuação, não no conforto, mas no choque entre caos e consciência. Só que essa consciência também é cruel, porque ao enxergar com clareza, o empático percebe o quanto se deixou ferir, o quanto se abandonou, o quanto se perdeu em nome de um amor que nunca existiu de verdade. Essa lucidez corta como lâmina, porque não há como culpar apenas o outro. É preciso assumir a própria cegueira, a própria fome de pertencimento, a própria entrega desmedida. E esse autoencontro, embora doloroso, é o primeiro passo real de liberdade, pois enquanto o empático se enxergar apenas como vítima, continuará preso ao narcisista, mesmo que ele já não esteja presente. E então acontece algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Uma pequena fagulha de compaixão surge, mas não pelo abusador, por si mesmo. Pela primeira vez, o empático olha para sua versão ferida não com desprezo, não com culpa, mas com ternura. E nesse olhar,
Ele percebe que dentro da fragilidade sempre houve beleza, dentro da entrega sempre houve pureza, dentro da dor sempre houve amor. Esse amor por si, tão esquecido, tão negado, começa a brotar como semente sob a terra queimada. Pequena ainda, mas suficiente para anunciar que algo novo está nascendo. Esse nascimento, contudo, não é o fim da jornada, é apenas mais um portal. Porque amar a si mesmo depois de tanto abandono é como aprender uma língua nova. Tropeços, erros, repetições constantes. O empático se vê treinando o próprio coração para acreditar que merece existir, que merece ser ouvido, que merece ser cuidado. E a cada vez que consegue, por menor que seja, algo dentro dele se fortalece. É como se os ossos psíquicos começassem a se recompor, sustentando um corpo interno que antes estava em ruínas. E a pergunta volta, mais forte do que nunca. Até onde esse processo pode levá-lo? Será que existe mesmo uma última fase? Ou será que cada fim é apenas mais um disfarce para o próximo começo? Há instantes em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. É nesse espaço invisível que a jornada do empático encontra sua ressonância final. Não no fim da dor, mas no reconhecimento de que cada ferida foi também uma porta. Jung dizia que o inconsciente nos guia por símbolos, e agora esses símbolos não parecem mais fragmentos caóticos. São constelações que desenham no escuro o mapa de um destino novo. O que foi sombra agora se revela como guardiã. O que foi vazio agora se torna ventre. Aquilo que parecia ruína revela-se como solo fértil. O empático, ao atravessar a devastação, descobre que dentro da queda existe também a semente do renascimento. Não se trata de apagar o que aconteceu, mas de transmutar a memória em sentido. E esse sentido não é entregue de uma só vez, mas revelado em camadas, como um segredo que se deixa ver apenas quando se está pronto. Há uma beleza amarga nesse processo. Compreender que a dor não desaparece, mas muda de lugar. Ela deixa de ser corrente que prende e passa a ser cicatriz que lembra. A cicatriz não dói como antes, mas pulsa como marca de sobrevivência. E ao tocar essa marca, o empático não sente mais apenas perda, sente também orgulho, porque cada linha gravada em sua alma é testemunha de uma travessia que poucos ousariam enfrentar. O eco do narcisista ainda existe, mas já não domina. Ele se torna uma sombra distante, um personagem secundário na narrativa da psique. O palco agora é ocupado por outra presença, a do próprio empático, finalmente central em sua própria história. Jung nos ensinou que o processo de individuação é tornar-se quem se é, e nesse instante, ainda que incompleto, ainda que imperfeito, algo já se cumpriu. O empático não é mais refém, é protagonista. E nesse protagonismo surge uma revelação silenciosa. Não há volta ao que foi antes. A inocência perdida não retorna, mas em seu lugar nasce a lucidez. A confiança ingênua não volta, mas em seu lugar floresce a sabedoria. E o amor, que antes era doação sem limites, agora aprende a nascer também para dentro. É um equilíbrio frágil, sim, mas é também um equilíbrio verdadeiro, que carrega a marca da experiência vivida. Esse é o ponto em que a jornada deixa de ser apenas pessoal e se torna arquetípica. Cada empático que atravessa o fogo abre caminho para outros. Cada consciência que integra a sombra ilumina também o coletivo. A dor individual, quando transformada, torna-se medicina para o mundo. E talvez seja esse o maior sentido escondido por trás da ferida. Transformar o que destruiu em algo que constrói. E você, que chegou até aqui, talvez perceba algo inquietante. A história que ouviu não fala apenas de um outro. Ela fala de você. Porque dentro de cada um existe uma parte que já foi silenciada, manipulada, esquecida. Dentro de cada um existe também a possibilidade de atravessar a escuridão e encontrar, do outro lado,
uma centelha de luz que não pode mais ser apagada. A pergunta é: você está disposto a atravessar? Talvez essa travessia não comece com grandes gestos, mas com um simples ato de presença. Olhar para dentro sem medo, reconhecer uma sombra sem fugir, aceitar uma fragilidade sem vergonha. Esses pequenos atos são sementes, e cada uma delas guarda dentro de si a promessa de um novo eu. Não é um caminho rápido, mas é inevitável para quem deseja ser inteiro. E se cada palavra aqui ecoou em você, é porque uma parte sua já sabe que essa jornada também é sua. Esse despertar não termina com este vídeo. Ele continua em cada escolha, em cada silêncio, em cada lembrança que retornar. Deixe que esse eco permaneça vivo em você, como uma chama discreta que nunca se apaga. Se essa experiência te tocou, permita que ela continue. Compartilhe este caminho com quem também precisa ouvir. Escreva nos comentários a sombra que você deseja transformar e siga caminhando conosco. Curta, inscreva-se e mantenha-se aqui. Não por hábito, mas porque há uma jornada coletiva acontecendo e cada passo seu faz parte dessa transformação. Afinal, como diria Jung, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. Hoje, algo em você já começou a despertar.